Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos! Neste vídeo eu falarei sobre o jogão aí, a decisão na Libertadores, a sexta e última rodada da fase de grupos, é Flamengo e Milionários da Colômbia, falarei onde assistir, a data e a expectativa aí do jogo, as prováveis escalações, aí tudo que você precisa saber sobre este jogão decisivo aí, né? Que vale classificação para as oitavas de final. Então, após ficar em situação delicada aí na Copa Libertadores 2024 e, enfim, respirar com a vitória sobre o Bolívar na rodada passada, o Flamengo enfrentará o já eliminado Milionários da Colômbia na próxima terça-feira, dia 28 de maio, galera. Então, o jogo que será no Maracanã e para confirmar a sua presença nas oitavas também. Esse jogo é muito importante. Então, a partida é válida pela sexta e última rodada aí da fase de grupos da Libertadores, trata-se do grupo E. Então, além de garantir vaga na segunda fase da competição, o Flamengo ainda almeja a primeira colocação do grupo E, o que lhes daria aí os benefícios de ficar no pote 1 do sorteio das oitavas de final e decidir em caso de mata-mata. Para isso, né, é preciso vencer o Milionários e torcer para o Bolívar perder para o Palestino em casa, né, galera? Então, é muito importante se classificar em primeiro lugar, porque sempre, se você cair no pote 1, a primeira partida você sempre vai fazer fora e vai sempre decidir em casa, né? Essa que é a vantagem, galera. Então, o Flamengo já deu início à venda de ingressos para a partida e a expectativa é de encher o Maracanã. As entradas aí que tem preço que variam entre 15 e 500 reais aí, né? Então, o que vale é o setor aí, né, galera? Então, onde assistir Flamengo e Milionários e horário do jogo? Então, o jogo marcado para as 21 horas do dia 28 de maio de 2024, nesta terça-feira, no Maracanã, Rio de Janeiro, que será transmitido pelo canal pago ESPN, que também exibirá a partida por meio de streaming, através do aplicativo Star Plus. Então, como o Flamengo chega para este confronto, o Flamengo que vem treinando aí no Ninho do Urubu e se preparando para esta partida. Então, após ser campeão carioca aí com supremacia incontestável, o time sofreu apenas um gol, e mesmo assim em partida em que atuou com escalação alternativa. Então, o Flamengo de Tite passou a ser criticado por exibições abaixo do padrão no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil e na própria Libertadores, onde a ameaça de eliminação esteve bem evidente aí na fase de grupos. Ainda que o Flamengo tenha a chance de cair da competição continental em caso de revés contra o Milionários, hoje esta alternativa parece improvável. Mas só por enfrentar um time já sem qualquer aspiração no torneio, mas também por ter voltado a jogar um futebol bom, apesar da péssima atuação diante do Amazonas, lá na Arena da Amazônia, né? Depois de um recorte de 5 jogos em que venceu apenas uma vez, 1-0, sem brilho, contra o Amazonas pela Copa do Brasil, e perdeu 3 para o Botafogo pelo Brasileirão e Bolívar Palestino pela Libertadores, o Flamengo voltou aos eixos e teve até umas boas exibições nos triunfos sobre o mesmo Bolívar, né, por 4-0 e Corinthians por 2-0, ambos os jogos que foram realizados no Maracanã. Quem está se destacando pelo Flamengo na temporada? Então, galera, em um elenco qualificado como o do Flamengo, muitos são os destaques, mas 2 nomes aparecem acima dos demais na temporada até aqui: Pedro e De La Cruz. Ao passo que o centroavante já balançou as redes 17 vezes, sendo 3 na Libertadores 2024, o meia uruguaio já caiu nas graças da torcida pela técnica acima da média e também pela entrega em cada partida. E é preciso citar também o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral esquerdo Ayrton Lucas, convocados recentemente para a seleção brasileira, além dos xodós da torcida, aí o Pulgar e o Arrascaeta. O Arrascaeta não vem jogando bem e o Pulgar está se machucando, mas quando entram aí, entram super bem, né, galera? Então, como o Milionário chega aí para o confronto contra o Flamengo? Então, desde o primeiro encontro com o Flamengo, em 2 de abril, o Milionários entrou em campo 11 vezes, em 2 frentes, Libertadores e Campeonato Colombiano, Apertura que chamam lá, né? Então, nesse recorte foram 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então, se o time não venceu nenhuma vez pela competição continental, o desempenho foi um pouco melhor no torneio local.
O Milionários assegurou uma vaga no quadrangular final. São 2 grupos de 4 equipes, cada um sendo que apenas o campeão de cada chave avançará à final da competição. Atualmente, o Milionários é o 4º colocado do grupo A, com 3 pontos após 3 partidas. O líder é o Pereira, que soma 6. Quais são os destaques aí do Milionários? Então, o destaque absoluto da equipe colombiana é o centroavante Leonardo Castro, que marcou 14 gols em 20 jogos na atual temporada, dando ainda 3 assistências. Já no quesito passes para gol, quem chama atenção é o jovem meia Daniel Ruiz, ex-Santos. Se Ruiz não se destacou nas 19 partidas que fez pelo Peixe, no Milionários a história é outra. Ele já contribuiu com 5 assistências para os companheiros em 2024. E vale destacar também o goleiro Álvaro Monteiro, que faz parte da seleção colombiana, e o zagueiro Andrés Linhas, outro que costuma frequentar as convocações aí dos cafeteiros, como são chamados. E as prováveis escalações? Então, os 2 treinadores ainda não anunciaram os times que mandarão a campo. Nós podemos ter aí uma ideia das equipes de acordo com as suas últimas escalações. Uma grande dúvida fica por conta da opção do treinador do Milionários, Alberto Gamero, de entrar ou não com uma formação alternativa, uma vez que o time já está eliminado da Libertadores, não tem mais chance de buscar uma vaga de consolação na Copa Sul-Americana. Então, falando aí do possível Flamengo aí que deve vir a campo, né? Sendo que Fabrício Bruno já foi vendido. Então, eis a dúvida se ele vai entrar para jogar esta partida. Então, o Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton Cebolinha e Pedro, além do técnico Tite. O possível Milionários é com Álvaro Monteiro, Delvin Alfonso, Juan Pablo Vargas, Andrés Linhas e Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodrigues, Leonardo Castro e o técnico Alberto Gamero. E como foi o último jogo entre Flamengo e Milionários? Então, Flamengo e Milionários se enfrentaram na primeira rodada da Libertadores 2024, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Após abrir o placar aí no segundo tempo, com gol de Pedro após cobrança de pênalti, o Flamengo cedeu o empate aos colombianos já na reta final da partida. Então, essa também foi a única vez que o Flamengo e Milionários se enfrentaram. Contra adversários colombianos, como um todo, aí o retrospecto do mais querido é altamente favorável. São 21 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Foram 65 gols marcados e 31 sofridos. Passando a classificação do Grupo E aí após as 5 rodadas, né? Então o Bolívar é o líder com 10 pontos, sendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e saldo 2. O Flamengo tem 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, saldo 4. Já o Palestino tem 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas e saldo menos 3. Já o Milionários então, tem 3 pontos, sendo nenhuma vitória, 3 empates, 2 derrotas e menos 3 aí de saldo. E os jogos que restam aí no Grupo E, né? Então, galera, além de Flamengo e Milionários, o Grupo E terá também às 21 horas, no dia 28 de maio, a partida entre Bolívar e Palestino, no estádio Hernando Siles, na Bolívia. Já garantidos, ao menos na Copa Sul-Americana, os chilenos jogam como franco-atiradores, precisando arriscar tudo para tentar avançar na Libertadores. Para que isso aconteça, precisarão pontuar mais do que o Flamengo contra o Milionários, ou então vencer o Bolívar fora de casa, por pelo menos 3 gols de diferença aí, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!